tem aí o Mar Cáspio, é um mar gigantesco, tá certo? Ele quase inteiramente cercado, mas tem uma pequena saída. Então ele tem saída para o oceano, ele é um mar. Troquei para o Mar Negro, lá ao norte da Turquia. Ele é enorme, a saída dele para o oceano é pequena, mas ele tem uma saída para o oceano. Então ele é um mar, então ele deságua para o oceano. Um lago pequeno, grande, não importa, ele é totalmente cercado. Então o mais adequado seria chamar de Lago da Galileia, mas acostumou-se a chamar de Mar da Galileia. Mar Vermelho, você tem ali na imagem, por exemplo, você tem ali a África, o grande continente africano, a Península Arábica, né, que está sendo descrita ali. Onde está o círculo? Veja o círculo vermelho, veja o fundo azul, tá certo? Veja o círculo pequeno com o nome Israel ali dentro dele, tá ok? Aquele círculo pequeno é a parte norte, vamos dizer, da Península Arábica. Essa extensão de terra aqui comprida, se estende a Península Arábica. Veja essa porção de água entre a Península Arábica e o grande continente africano. Essa pequena porção de água, esse bracinho de mar aí. Mar Vermelho, tá certo? Mar Vermelho adentra essa porção de terra. Por lá ele não tinha saída, agora tem por causa do canal de Suez. Então eles abriram ali. Então tem uma conexão entre Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Mas ele tem uma pequena saída para cá, ó. Ele sai para o mar, ó. Inclusive aqui embaixo temos o Oceano Índico. Oceano Índico aqui embaixo, tá certo? Oceano Atlântico para lá. Mar Mediterrâneo para cima da África aqui, ó. Onde banha a Itália, norte da África, sul da Europa, Palestina, Turquia, Grécia, tá? Banha essas regiões aí. Então nós temos ali, ó, a saída é pequena, é estreita ali, ó, no chamado perto do chifre da África, mas tem uma saída, é um mar, ok? Diferentemente de um lago que é cercado por todos os lados de terra, tá? Cercado. Mas acostumou-se chamar de mar, então seria estranho chamarmos de Lago da Galileia agora, né? Depois de tanto tempo que se acostumaram a chamar de mar. Então são alguns conhecimentos geográficos que eles ilustram, eles iluminam, tá certo? Nosso conhecimento bíblico. Inclusive o que eu estava descrevendo, Jesus pregando ali perto da região da Decápolis, tá certo? As cidades que margeiam ali o mar da Galileia, né? Mar entre aspas, e ele vai descer agora para Jerusalém e diz que era necessário passar por Samaria. Pois é. Por que é necessário passar por Samaria? A geografia vai nos mostrar onde estava a Decápolis, onde estava o mar da Galileia, que região estava Samaria, onde estava a Judéia, por onde Jesus precisava passar para ir até a Judéia, a situação na qual os judeus cruzavam o Jordão para leste, transitavam pelo lado leste, depois cruzavam de novo para o oeste, para chegar à Judéia sem precisar passar por Samaria. Tá ok? Então todas essas situações. Jesus, por exemplo, foi cobrado dele taxa alfandegária. Teu mestre não paga os impostos devidos? Quando perguntaram a Pedro, né? O teu mestre não paga? E Pedro foi até Jesus. Jesus contou deu aquela descrição, aquela pequena parábola para Pedro, né? De quem cobram os reis os impostos, né? Não dos filhos e sim dos demais. Aí ele coloca a situação, mas o filho do homem teria que pagar impostos? Se o filho do homem ele é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do universo e de tudo mais, teria ele que pagar impostos? Aí Cristo coloca, não, mas para não causar escândalo, então vai, tira um peixe, do peixe você tira um estáter, que é aí, geografia econômica, por exemplo, né? A parte econômica da geografia. Você vê, por exemplo, essa moeda, qual é a quantidade, qual o valor, a que país pertence essa moeda. Então ele tirou e pagou os impostos por ele mesmo e por Cristo. Que imposto era esse? Por causa da travessia de regiões políticas, administrativas, de diferentes reis, diferentes governantes. É como se fosse um pedágio. Exatamente um pedágio. É isso aí. Então, você saiu da Judéia e foi para a região da Decápolis. Você saiu da Decápolis e foi para Samaria. Saiu da Samaria, então tinha algumas regiões, algumas travessias, onde era cobrado taxa alfandegária. E a situação é essa, por exemplo. Então a gente vai ver
esse tipo, entender a dinâmica dessas situações através da geografia bíblica. Então, dando início aqui com a leitura do texto introdutório, ele diz o seguinte, ó: a importância do estudo da geografia reside no fato em que esse estudo auxilia o estudante da Bíblia na busca das verdades divinas contidas em suas páginas. De que forma ele auxilia? Ele auxilia quando cria na sua mente, cria um mapa mental, tá certo? Você consegue, a partir da visualização dos mapas, estudo dos textos, compreensão das regiões geográficas, você cria um mapa mental, de modo que quando você lê a Sagrada Escritura, você vai buscando nesse mapa mental organizar cada coisa no seu devido lugar. Como, por exemplo, você lê o livro dos Reis e vê as constantes guerras, batalhas que aconteciam entre os povos. Então você tem lá, o rei egípcio marchou contra Israel, marchou contra Judá e invadiu Jerusalém. Então, de onde está o Egito? De onde vieram as tropas? O rei do Egito queria batalhar contra o rei da Babilônia. Passando por ali, o rei Josias tentou intervir na situação e acabou sendo morto, tá certo? Naquela guerra, naquela batalha. Então, qual o provável caminho que ele estava traçando para chegar até a região norte e batalhar com a Babilônia? De onde ele estava vindo? Para onde ele estava indo? Tudo isso é organizado quando você tem um mapa mental da geografia bíblica. Então você tem uma facilitação na compreensão das situações descritas, porque você tem um conhecimento geográfico satisfatório. Veja só, sem o conhecimento do espaço geográfico no mundo bíblico, torna-se difícil, se não impossível, para o intérprete entender o tempo que alguém gastou para percorrer um determinado espaço. Damos aqui um exemplo de Jacó mencionado em Gênesis 28, o qual foi enviado pelos seus pais à cidade de Harã. E aí ficamos a perguntar, quanto tempo Jacó gastou de Canaã até Harã? Quantos quilômetros se distancia e existem entre um lugar e o outro? Então, para você ter essa noção, você tem que saber que Jacó estava em Canaã, e que lugar de Canaã, então onde está Canaã, onde está localizada a cidade, onde eles habitavam, tá certo? E onde está Harã, a antiga Harã, que não vai bater, inclusive, com o mapa geográfico da atualidade. Então, os reinos passaram por modificações políticas, né? Existem outros países ocupando as mesmas regiões que antes eram habitadas por esses antigos reinos. Então, você tem que ter um conhecimento da geografia da época, né? Dos mapas da época, tá certo? Dos povos que habitavam a região na época. E aí você consegue contextualizar. A viagem de Jacó foi como daqui até o Ceasa? A viagem de Jacó foi como daqui até Minas Gerais? Ou será que foi, na verdade, como saindo daqui e indo até o Nordeste, talvez até depois da Bahia, né? Então aí você vai ver, vai mensurar qual o esforço empregado pelo personagem para realizar tal tarefa. Ok? Você vai começar a entender, por exemplo, Israel foi deportado para a Babilônia. Qual era a condição do caminho? Era um caminho agradável, ao longo de lagos refrescantes e macieiras e videiras, né, onde eles iam cantando e comendo frutas e verduras? Ou será que foi ao longo de um deserto tórrido e na condição de escravos, sendo arrastados à força? Então, de fato, sofrendo devido a toda a situação estressante, desgastante que foi o cativeiro babilônico. Então tudo isso é uma imagem mental que você cria e que vai facilitar extraordinariamente a compreensão do texto bíblico e vai fazer com que você valorize, por exemplo, os esforços realizados pelos personagens. Quando você fala sobre o mapa daqui... Então a distância permanece porque o espaço físico está lá, permanece. Por exemplo, uma situação em que o ambiente físico mudou, o Ur dos Caldeus. O Ur dos Caldeus antes estava muito mais próximo do mar. Só que por causa dos detritos que vão descendo ao longo de séculos pelo rio Tigres e Eufrates e vão se depositando na foz do rio, ele foi se afastando, foi criando como dizer assim, fosse um dique, uma coisa
criando uma barreira